Olá amigos, bom dia. Nós nesta videoaula trazemos o tema saneamento básico, esgoto sanitário. Vamos para dar impulso à discussão e ao resgate de alguns aspectos teóricos do tema, de esgotamento sanitário, parâmetros para avaliar a qualidade desse esgoto. Nós trazemos uma questão da Fundação Getúlio Vargas, questão que fora aplicada recentemente no concurso do Ministério Público de Santa Catarina, ano 2022. Então vamos agora ao enunciado da questão. Um parâmetro muito utilizado como indicador para o controle da poluição da água é a DBO 5, 20 graus Celsius, que é a quantidade de oxigênio consumida por micro-organismos em processos biológicos na oxidação da matéria orgânica para uma forma estável durante um período de 5 dias a uma temperatura de 20 graus Celsius. Essa é a notação DBO 5,20 graus Celsius. 5 remete ao número de dias, ao período de realização do ensaio de determinação dessa demanda em laboratório. Diz ainda o enunciado, nesse processo de decaimento, a constante de desoxigenação, K1, é de 0,25 dia a menos 1, ou seja, 0,25 por dia. Sabendo-se que durante o ensaio a 20 graus Celsius, a DBO de 4 dias foi de 177 miligramas por litro. Quero saber o valor da DBO 5,20. Evidentemente, a gente vai levar em conta esse decaimento com base na constante de desoxigenação informada. Vamos considerar dois conceitos fundamentais: o conceito de desoxigenação e consumo de oxigênio. No processo de tratamento de esgoto, é muito importante a gente consolidar esse embasamento teórico. Quando nós falamos de esgoto e das ações para o seu tratamento, para a mitigação da carga poluidora, ou quando falamos de poluição dos recursos hídricos, um parâmetro que se destaca é a DBO, demanda bioquímica de oxigênio. É sobre exatamente esse tópico que nós vamos tratar nesta videoaula. A DBO é um parâmetro muito usado na caracterização tanto dos esgotos domésticos quanto dos esgotos industriais, principalmente quando estamos interessados em avaliar o potencial desses esgotos de causar poluição orgânica, né, nos mananciais hídricos que vão recepcioná-los numa certa medida e após algum eventual tratamento para mitigar essas cargas. Mas antes, nós precisamos esclarecer o consumo de oxigênio como uma das modificações de caráter químico em consequência da poluição dos recursos hídricos. A desoxigenação, ou seja, a diminuição do oxigênio dissolvido, pode ser ocasionada, essa diminuição pode ser ocasionada por agentes redutores químicos, por exemplo, os sulfetos e os sais ferrosos, ou pela decomposição biológica da matéria orgânica presente no líquido. E por que isso importa? Porque é essa redução de oxigênio dissolvido na água que pode acarretar desequilíbrios ecológicos. A propósito, isso pode inviabilizar, nesse desequilíbrio ecológico, pode inviabilizar a sobrevivência e a reprodução de organismos aeróbios presentes na água. Até aqui, devemos compreender o seguinte, com relação ao consumo de oxigênio. Os redutores químicos
ocasionam a demanda química de oxigênio, DQO, guardem bem isso, DQO, demanda química de oxigênio. Por outro lado, a decomposição biológica da matéria orgânica ocasiona a demanda bioquímica de oxigênio, DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Em breve síntese, nós podemos dizer que a DBO, demanda bioquímica de oxigênio, representa o quê? Representa a quantidade de oxigênio necessária, ou seja, a ser utilizada pelos micro-organismos, tipicamente as bactérias, durante o processo de oxidação aeróbia da matéria orgânica de um líquido. Um líquido que está ali com uma certa matéria orgânica, as bactérias vão atuar, as bactérias aeróbias, e nesse processo há um consumo, há uma necessidade de oxigênio. E à medida que esse processo se desenvolve, diminui a quantidade de oxigênio, claro. Normalmente, essa DBO ela é expressa em miligrama por litro. O valor da DBO é obtido em laboratório, claro. Só que nós temos uma padronização para isso. Trouxe aqui uma figurinha que vai nos ajudar a compreender melhor o processo. Vejam aqui, num gráfico cartesiano, eu coloco no eixo das abscissas o tempo, né, discretizado dia a dia, e no eixo das ordenadas a DBO, em miligrama por litro, essa é a unidade típica. Vejam, eu tenho uma curva, na verdade eu tenho duas curvas, destacamos até em cores diferentes. Essa curva no tom marrom representa a demanda carbonácea, enquanto a curva em tonalidade laranja, a demanda total de oxigênio. Uma parcela atinente à demanda carbonácea e outra parcela atinente à demanda de nitrificação. Só que essa nitrificação ela é um pouco mais atrasada, ela ocorre alguns dias depois. Mas vamos organizar aqui as ideias. Foquemos nesta figura para que a gente formalize bem o entendimento. Há uma padronização, e essa padronização ela já está referenciada lá no enunciado da questão quando fala em DBO. O valor mais empregado da DBO é o que compreende esse tempo de 5 dias e a temperatura de 20 graus Celsius. E aí você diz, e se a temperatura não for de 20 graus Celsius? Eu posso correlacionar, posso ajustar o valor da DBO a partir do cálculo da estimativa feita em laboratório para a DBO de 20 graus Celsius. Essa curva marrom, ela tem um caráter assintótico. Então, ela já é sugestiva de uma expressão matemática exponencial. Ela tem um caráter assintótico. E o limite, que não será ultrapassado, sequer atingido, mas muito, muito aproximado, é o que a gente chama de DBO do primeiro estágio. Né? DBO do primeiro estágio é essa linha tracejada que limita a DBO atinente à demanda carbonácea. O que é a DBO padrão? DBO padrão é exatamente aquela DBO correspondente ao quinto dia e à temperatura de 20 graus Celsius. Chamamos DBO 5,20 graus Celsius. E por que associar o tempo a DBO? Né? Você diz assim, mas a escala temporal, estamos aqui discretizando em dias, por que associar um tempo a DBO? Na verdade, a DBO não é um valor fixo, ao contrário, ela vai se alterando conforme o passar do tempo. Com o passar do tempo, as time goes by, a DBO vai aumentando, a demanda vai crescendo, e o consumo, né, na verdade. E aí vai diminuindo o oxigênio dissolvido antes disponível naquele líquido, naquele manancial. Aliás, durante o tempo em que se desenvolve o ensaio de determinação em laboratório, há dois tipos de consumo de oxigênio, como nós já antecipamos aqui pela figura. Nós temos a DBO, né, a
carbonácea, né? A demanda carbonácea e a total. Temos a demanda devido à oxigenação do material, guardem isso, do material carbonáceo, e a demanda devido à nitrificação, né? São diferentes bactérias que vão atuar na sequência do processo. Um detalhe é que o desenvolvimento das bactérias da nitrificação somente ocorre um bom tempo depois do crescimento das bactérias responsáveis, né, pela reação carbonácea. Guardem bem isso, né? Primeiro carbonácea, depois nitrificação. A carbonácea prossegue? Prossegue, mas no início eu tenho reação carbonácea e só depois é que passa a ocorrer adicionalmente a nitrificação. Neste gráfico nós temos a destacar, né, essas duas curvas, vamos dizer, mas na verdade é para a gente contemplar uma única curva, que é a curva cheia, né? A curva cheia. Se eu quiser, por outro lado, destacar apenas a demanda carbonácea, aí eu trabalho com a curva marrom, né? Inclusive, né, naquela parcela que está aqui tracejada. Vamos dar uma ênfase aqui à demanda carbonácea, ok? Vamos aqui uma nova figura, semelhante à primeira, só que eu vou abstrair a parcela da nitrificação. Tenho aqui a curva da demanda carbonácea, marco aqui o quinto dia e aí tenho a DBO. Lembrando que a gente operacionaliza o ensaio a 20 graus Celsius. A temperatura sendo diferente, faço o ajuste. E se eu tenho a demanda bioquímica de oxigênio no quarto dia, eu já posso fazer uma estimativa daquela que será a demanda do quinto dia, se eu conhecer a constante de desoxigenação. Para isso a gente tem que fazer uma tradução matemática para representar isso. A curva da DBO carbonácea, guardem, DBO carbonácea, pode ser expressa por uma equação matemática. Vamos observar essa equação. Então vamos ver como seria essa representação matemática. Eu tenho aqui a LBO, L da DBO, expressão genérica. DBO, um dia T qualquer, é igual a DBO do primeiro estágio vezes 1 menos E elevado a menos K1 vezes T. Guardem bem essa expressão e para facilitar a fixação da fórmula, uma boa dica é lembrar decaimento de primeira ordem. Então, no gráfico, a gente pode fazer uma boa correlação para estabelecer e guardar, né, de forma bem fixa, né, essa expressão. L4, já escrevemos isso, né, já temos essa expressão escrita. Estou só reproduzindo aqui. A dúvida é saber qual é a DBO do quinto dia, o L do quinto dia, do T igual a 5. O que é que eu posso escrever? Eu posso dizer que L4 está para L5, assim como a relação de L4 está para a relação de L5, né? De T5 e T4. E aí tudo que eu tenho que fazer é substituir os valores e encontrar, né, a DBO do quinto dia. Note que nós cancelamos ali a DBO do primeiro estágio, eu nem sei, né, nem sei qual seria, poderia até estimar, mas por enquanto não é esse o meu propósito, né? Se eu conheço a do quarto dia, eu poderia estimar o L0, evidentemente, mas a questão não pede o L0, não pede a DBO do primeiro estágio, né, referente à decomposição carbonácea, pede a DBO do quinto dia. Então, se eu conheço a DBO do quarto dia, a DBO do quinto dia vai ser, evidentemente, maior, né? Maior, porque à medida que o tempo passa, maior o consumo. Eu tenho um incremento do consumo, uma redução do oxigênio dissolvido. Tanto é que a constante é dita de desoxigenação. Só para a gente concluir aqui o comentário, meus amigos,
vale a pena a gente mencionar também uma outra demanda, né? E aí essa demanda foi até citada no início desse vídeo, que é a demanda química de oxigênio, DQO, né? Que também pode ser determinada em laboratório. Esse parâmetro, né, chamado DQO, demanda química de oxigênio, é utilizado para estimar a carga poluidora de um esgoto, tipicamente quando temos esgotos industriais, né? Para caracterizar esgotos industriais, a gente precisa da DQO. Agora tem um detalhe importante, estejam atentos. A DQO de um esgoto é sempre maior do que a DBO. DQO maior do que a DBO. Por quê? A DQO, demanda química de oxigênio, ela contempla, né? Essa demanda contempla tanto a fração biodegradável, aquela sujeita à biodegradabilidade, a fração biodegradável do esgoto, né? Pela atuação das bactérias, quanto a fração inerte. A fração inerte ela não é contemplada na DBO, porém é contemplada também na DQO. Então a DQO contempla tudo, a DBO só a parcela da decomposição da matéria orgânica. Se nós falamos em DQO, na verdade nós estamos, vamos dizer, superestimando a quantidade de oxigênio requerido para que haja decomposição biológica. A DQO maior do que a DBO. Então, quando eu confundo a DQO com a DBO, eu estou, de alguma maneira, superestimando essa demanda de oxigênio. Um outro aspecto, né, que é interessante lembrar é com relação ao ensaio. Né? Por que às vezes a gente cita a DQO em vez da DBO, quando na realidade a DBO expressa bem mais claramente a demanda. Porque a DQO ela é implementada, né, ou vamos dizer, a demanda ela é estimada, o ensaio é implementado, operacionalizado num tempo menor. É mais rápido o ensaio em laboratório para a determinação da DQO. Em cerca de 2, 3 horas a gente conclui o ensaio de DQO. Enquanto para a DBO esse tempo é bem mais longo, né? A gente falou aqui que a DBO padrão se refere ao 5º dia. Então você tem tipicamente que esperar 5 dias para ter a estimativa da DBO, enquanto a DQO você poderia em 2, 3 horas já ter esse valor de caracterização. Mas enfim, a DBO é de maior interesse. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Esta é mais uma videoaula. Espero que vocês tenham apreciado. Convido a todos, né, aqueles que não se inscreveram ainda, que o façam, né, no nosso canal Engecurso. Convidem os amigos. Coloquem aí os comentários, coloquem like, né, façam uso do campo de comentário para a gente sempre aprimorar esse trabalho. Um forte abraço. Fiquem com Deus.